Bom, gente, eu quero ler aqui Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o verso de número 3. Nós vamos falar hoje sobre o primeiro mandamento, tá bom? E esse texto diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Verso 3, aí nós temos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então nós vamos falar hoje sobre este primeiro mandamento, e eu chamo aqui a sua atenção para a gente fazer aqui algumas considerações, né? E eu chamo a sua atenção para a gente pensar a respeito da lei de Deus, e uma lei tão antiga, e qual a nossa obrigação diante desta lei nos dias de hoje. É esperado que os cristãos guardem a lei do Antigo Testamento? Se sim, qual a possibilidade de fazê-lo, uma vez que não existe um templo central em cujo altar os animais deveriam ser mortos? Uma lei que foi dada a Moisés, a um povo, há tantos anos. Nós estamos separados desse povo há tantos anos, tantos séculos, milênios, e ela ainda está em vigor. Se nós não temos um templo central, se nós não precisamos levar mais animais para serem sacrificados, é válido a gente estudar essa lei hoje. Ela está em vigor hoje, estamos debaixo desta lei, temos a obrigação de guardá-la. Algumas considerações a respeito disso, né? Para a gente entender a estrutura, para a gente entender o princípio que rege essa nossa interpretação. Por exemplo, a lei do Antigo Testamento, ela é uma aliança, e uma aliança era um contrato obrigatório entre duas partes, onde cada uma tem ou tinha obrigações específicas na aliança. Então, nós temos essa questão, não é? Os 10 mandamentos está dentro desse contexto desta aliança, compromissos de ambas as partes, por parte de Deus como Senhor, como soberano, e por parte do povo. Segundo, o Antigo Testamento não é o nosso testamento. E aí a gente precisa entender, né? Por quê? Porque o Antigo Testamento representa uma velha aliança que já não estamos mais obrigados a guardar. Havia leis específicas para um povo, para um período, e nós precisamos entender isso. E sendo assim, fica difícil presumir que a antiga aliança deve ser automaticamente obrigatória para nós. Como lidar, então, com essa situação? Nenhuma das estipulações ou leis, elas são obrigatórias para nós, a não ser que sejam renovadas em uma nova aliança. Ou seja, a não ser que uma lei do Antigo Testamento seja de alguma forma reformulada ou reforçada no Novo Testamento, já não é diretamente obrigatória para o povo de Deus. Então, o que foi dado lá no Antigo Testamento que perpassou no Novo Testamento? Não é? Se ela foi endossada, se ela foi validada, se ela foi reafirmada no Novo Testamento, ela continua em vigor, né? Então, nós precisamos fazer essa distinção. Algumas estipulações da Antiga Aliança claramente não foram renovadas na Nova Aliança. Então, ninguém precisa levar animais para serem sacrificados. A Páscoa tem uma outra forma hoje. Nós não fazemos mais a circuncisão, foi substituído pelo batismo, não é? Então, parte da velha aliança é renovada na nova aliança. Então, algumas coisas estão em vigor, algumas coisas continuam, outras não. Jesus tirou, por exemplo, seleções de algumas leis do Antigo Testamento e deu a elas uma nova aplicabilidade. É isso que acontece no Sermão da Montanha. Quando ele disse, ouvistes o que foi dito, e aí ele chega e diz, eu, porém, vos digo. Então, ele deu à lei uma nova aplicabilidade. Não anulou o sentido que existia, mas ele ampliou o sentido da lei de Deus, não é? Ele expandiu o conceito da lei de Deus,
continua em vigor, algumas são pecados, mas ele trabalha agora com questões mais profundas, ele trabalha com as intenções do coração, não é? Então, ele redefiniu-as para incluírem mais do que o escopo original. Então, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração ele já adulterou com ela. Então, nós precisamos fazer essas distinções, né? Olhar o antigo através do novo. Outra coisa, a totalidade da lei do Antigo Testamento ainda é palavra de Deus para nós, ainda que não continue sendo o mandamento de Deus para nós. Somente aquilo que é explicitamente renovado da lei do Antigo Testamento pode ser considerado parte da lei de Cristo no Novo Testamento. Então, aqui está incluído o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, conhecido também como a lei moral de Deus, não é? Então, eles permanecem no Novo Testamento, Jesus falou a respeito disso. Aqui estão incluídos os 10 mandamentos, visto que eles são citados de várias maneiras no Novo Testamento como sendo obrigatórios para os cristãos. Bem como os 2 grandes mandamentos que estão na lei de Deus, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Um autor chamado Kevin DeYoung escreveu um livro sobre os 10 mandamentos. Ele disse assim: estudar os 10 mandamentos revela exatamente o que está no cerne da rebelião humana. Ele diz, nós não gostamos que Deus nos diga o que podemos e o que não podemos fazer. Ele já começa trabalhando a ideia de que os seres humanos, a partir da queda dos nossos primeiros pais, eles foram dotados ou contaminados com um sentimento de autossuficiência. Por isso que a gente tem dificuldades com leis, com restrições, a gente não gosta disso, a gente gosta de se sentir autônomo. A gente gosta de fazer o que dá na cabeça. A gente não gosta da ideia de alguém dizer para a gente o que nós devemos fazer, como nós devemos viver. Esta foi a proposta que Satanás utilizou lá no Éden, dizendo, vocês, quando comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão precisar de Deus, vocês vão ter discernimento, vocês vão ser dotados de capacidade para avaliar as coisas, para tomar decisões por si próprios, vocês não vão precisar da revelação de Deus como elemento norteador, condutor, regulamentador da vida de vocês. Vocês vão ser a medida de todas as coisas. Vocês vão ser a régua de si mesmos. O que vocês pensarem, o que vocês avaliarem e decidirem, tudo feito. Então, isso passou a estar presente em nós. Então, nós lidamos com isso, né? Ele ainda continua dizendo que nós vivemos em uma era chamada, que nós podemos classificá-la como sendo uma era paradoxal. O que é isso? Ele diz que o certo é visto como errado, né? O errado é visto como certo, e depende de cada pessoa adotar a sua posição. Não é? Podemos ser bastante livres e liberais quando se trata de sexo, mas absolutamente fundamentalistas quando se trata das reivindicações morais da revolução sexual. Então, ao mesmo tempo que a gente adota padrões liberais, libertinos, mas, por outro lado, esses mesmos padrões nós os taxamos como fundamentalistas. Nós adotamos posições fundamentalistas em relação a elas. Então, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente adota padrões libertinos, esses padrões libertinos, eles são tratados por aqueles que os defendem de maneiras assim, de maneira fundamentalista, ou seja, são esses paradoxos que têm regido a sociedade nos dias de hoje, não é? Os velhos padrões podem não nos escandalizar mais, mas agora há outras palavras, insinuações ofensivas e insultos, que rapidamente colocarão alguém fora de uma empresa civilizada. Então você tem que vigiar com o que você fala, não é? Ainda somos uma sociedade com um código moral, porque veja, quando você está
está cerceando as pessoas delas poderem se expressar, delas poderem dizer o que pensam em relação a determinadas coisas, o proibir é um código moral. Tá certo? Só que as pessoas não se dão conta disso. O fato de você cercear as pessoas, delas não poderem se expressar mais, não poder dizer isso é errado, isso é pecaminoso, isso não é aceitável, o fato de pessoas que se posicionarem assim, serem cerceadas, penalizadas, é porque um código moral está em vigor. Então não existe uma sociedade, nesse caso, que seja eminentemente livre para fazer o que pensa. Ninguém faz o que pensa, não é? Ninguém vive do jeito que quer. Por quê? Porque há um código moral. Como podemos ser instruídos e deixar o planeta ser um lugar melhor, pensar nos outros, exercer o controle sobre os nossos corpos, se realmente não há um modo certo de viver? Como? O que devemos seguir? Fala o que dizemos, faça o que dizemos ou faça o que lhe agrada. Não dá para seguir os dois ao mesmo tempo. Então não tem como, eu vou fazer o que quero, vou fazer o que me dá na cabeça. Não tem como, né? Vou fazer o que os outros dizem para eu fazer. Como assim? Então, quer dizer, ou uma coisa ou outra. E aí vem a questão, né? Por que então devemos estudar os 10 mandamentos? Por que devemos obedecer os 10 mandamentos? Então nós vamos falar sobre isso. E eu quero desafiar você a caminharmos juntos aí para a gente compreender melhor o que Deus quer de cada um de nós, tá bom? J. Packer, já falecido, teólogo, ele disse assim: os 10 mandamentos existem e são a condição, os 10 mandamentos existem e são a condição do comando divino. Através deles, através desses mandamentos, Deus revela o seu caráter, revela a sua soberania, revela aquilo que ele espera do homem, aquilo que compete ao homem, aquilo que não compete ao homem. O Decálogo mostra a vontade de Deus para todas as suas criaturas humanas, e é por essa razão o ponto onde precisa ser iniciada a educação moral e espiritual de toda a humanidade. Através desse decálogo, através desses 10 mandamentos, nós vemos a vontade revelada de Deus para o homem, colocando demarcações, colocando limites. Por isso que alguns classificam os 10 mandamentos como a lei do amor, né? Porque eles vão falar sobre a necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Segundo, nós temos perdido a importância e relevância em estudar os 10 mandamentos. Estamos nos tornando uma sociedade muito rasa, muito superficial, que não pensa, que não aprofunda nos debates, é tudo muito curto, é tudo mensagens muito rápidas, a gente lê só manchetes, a gente não aprofunda nas ideias, né? E a Bíblia tem sido tratada assim, né? Com essa superficialidade, há uma ignorância muito grande que paira sobre as pessoas. Eles são a base para a moral cristã, né? Então, um autor chamado Michael Horton, ele diz que há 3 propósitos para a lei escrita. E, evidentemente, que ele se vale daquilo que reformadores pensaram a respeito dessa lei, classificando-a também dessa forma. Por exemplo, o uso civil da lei. Nós devemos obedecer por causa da imagem divina na humanidade e por causa da justiça divina diante da degradação da humanidade. Ou seja, a dignidade na vida humana, porque o homem é a imagem de Deus, mas quando nós estudamos o Decálogo, nós percebemos que há um parâmetro para ser obedecido, porque o pecado nos danificou. Então, ao mesmo tempo que a lei estabelece os parâmetros, por outro lado, ela está dizendo, em não obedecendo, há consequências. Então, a lei, ela reflete e ela revela o caráter de Deus, e ela nos convida a obedecer, não é? Por causa dessa
imagem de Deus no homem, Deus nos criou como seres morais. Como seres morais. Deus não criou o homem como seres amorais. Não. Deus criou o homem e colocou na mente, no coração do homem, a sua lei. Não existia a lei escrita quando ele criou Adão e Eva, mas ele as colocou em seus corações. De maneira que essa noção que nós temos de definir coisas, de dizer o que é correto, o que não é correto, isso procede de Deus, porque nós somos seres morais e não amorais, não é? Segundo, o uso teológico ou pedagógico da lei. Ou seja, a lei foi um instrumento de Deus para nos conduzir a Cristo. A lei serve para nos mostrar o quão desesperadamente somos escassos da justiça que Deus requer. Deus nos confronta com a sua lei e nos compara a si mesmo com ela. Ou seja, a lei, ela é esse instrumento de Deus para dizer para o homem, faze isto e viverás. Porém, ela é um padrão moral tão elevado que ela diz ao mesmo tempo para o homem, você não pode. Então, ao mesmo tempo que ela faz exigências, ela está convidando o homem a ser humilde, a olhar para o seu próprio coração e buscar graça e misericórdia em Deus. A lei, ao mesmo tempo que ela estabelece um padrão tão elevado de santidade, ela está com isso querendo quebrar o orgulho do homem. Ela está com isso querendo quebrar o sentimento de autossuficiência do homem. Ela está mostrando para o homem, você não pode, você não é capaz, você precisa de alguém mais forte do que você. Você precisa de alguém melhor do que você. Tá certo? Então a lei, ela tem esse aspecto teológico profundo que revela o caráter de Deus, o ser de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, a perfeição de Deus, mas ela tem também um caráter pedagógico de instruir, de ensinar, de mostrar, de revelar o homem, de fazer com que o homem olhe para si mesmo e não se sinta alguém tão autossuficiente assim. Ela tem a finalidade de gerar dependência do homem de Deus. Terceiro, o uso moral, ou seja, a lei, ela é a expressão do caráter eterno de Deus e, sendo assim, ela não muda. Então, nós devemos abordar e estudar a lei de Deus por ela ser o padrão perfeito que Deus requer como expressão do seu caráter moral. Então, nós olhamos para a lei de Deus, nela nós vemos o caráter santo de Deus. E esse caráter não muda porque nós estamos lidando com Deus que é imutável e, sendo assim, nós precisamos, então, atentarmos para a sua palavra e obedecê-la. E aí a gente começa, então, a ver algumas coisas a respeito dessa lei moral. Eu me vali aqui de um documento importante que nós temos, que é o Catecismo Maior de Westminster, e ele, então, tem perguntas e respostas, e quando ele fala da lei moral de Deus, ele diz assim, qual é o dever que Deus requer do homem? O homem está no mundo e ele foi feito para fazer o que quer, para viver do jeito que quer, da maneira que quer? Não. O dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. Deus não criou o homem para ele viver sem leis, sem parâmetros. Deus criou o homem, dotou-o de capacidade de avaliar, capacidade para obedecer. Deus lhe deu a sua lei, né, para que o homem pudesse ser regido pela sua lei, pela sua palavra. Outra pergunta, pergunta 92. O que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência? A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a toda a raça humana nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral de Deus. Deus colocando no homem a sua lei. Por que é lei moral? A lei moral é a declaração da vontade de Deus à raça humana, dirigindo e obrigando a todos a sua obediência pessoal, perfeita e perpétua. No íntimo e na disposição de todo ser, alma e corpo, e no cumprimento de todas aquelas obrigações de santidade e retidão devidas a Deus e ao homem, prometendo vida se cumprida e ameaçando de morte se quebrada. Foi o que Deus fez. De toda árvore do jardim comerás. Mas se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não come, porque no dia em que você comer, certamente você vai morrer. Vem a pergunta 94.
Qual a utilidade da lei moral para o homem depois da queda? Embora depois da queda nenhum homem possa obter a retidão e a vida pela lei moral, ainda assim ela é de grande utilidade, tanto por ser comum a todos os homens, quanto por aplicar-se distintamente ao não regenerado e ao regenerado. Então, ela continua em vigor, né? Ela continua sendo palavra de Deus, e a gente vai ver depois como que elas estão divididas ali, para a gente compreender melhor, né? A pergunta 95. Qual é a utilidade da lei moral para todos os homens? A lei moral, ela é útil a todos os homens para lhes dar a conhecer da natureza e vontades santas de Deus e de quais são os deveres dele, obrigando-os a andarem segundo essa vontade, para convencê-los de que são incapazes de guardá-la da pecaminosa contaminação de suas naturezas, corações e vidas, para fazê-los humildes ao perceberem o seu pecado e miséria, e assim ajudá-los a compreenderem com mais clareza que necessitam de Cristo e da sua perfeita obediência. Olha que coisa interessante, não é? A gente olha para a lei de Deus, você pega os 10 mandamentos, e você lê os 10 mandamentos, que é o decálogo, a lei moral de Deus, e então qual a finalidade, né? Então essa pergunta ela é muito importante, porque ela tem a finalidade de convencer o homem de que eles são incapazes de guardar essa lei. Veja, incapazes de guardar essa lei, né? E ao mesmo tempo fazê-los humildes ao perceber o seu pecado. E assim ajudá-los a compreenderem com mais clareza que necessitam de Cristo e da sua perfeita obediência. É aquilo que nós falamos, é o caráter pedagógico e teológico da lei. Porque onde está resumidamente contida a lei moral? A lei moral está contida resumidamente nos 10 mandamentos que foram ordenados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra. Está registrada no 20º capítulo do livro do Êxodo. E aí ela está dividida da seguinte maneira: os 4 primeiros mandamentos, que nós poderíamos dizer na frente da tábua da lei, constam os mandamentos que falam do nosso dever para com Deus. Os outros 6 mandamentos, que são o outro lado da tábua da lei, falam do dever que temos para com o nosso próximo. Então, os 10 mandamentos, os 4 primeiros falam do meu dever para com Deus, os outros 6 mandamentos falam do meu dever para com o próximo. É por isso que Jesus Cristo, ele sintetizou os 10 e ele falou de 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá certo? Então, essa lei moral, ela está resumida no decálogo, nos 10 mandamentos. Jesus falou a respeito delas, não é? Nas cartas dos apóstolos, estão lá falando sobre a lei de Deus. E aí a gente entra aqui no prefácio dos 10 mandamentos, né, que é o início, quando ele diz assim: então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Nós falamos no estudo passado que esta aliança que foi feita entre Deus e o povo, ele não era uma inovação, ele já acontecia na relação de reis e o povo, entre suzeranos e vassalos. Então, há documentos falando a respeito desses tratados antigos, em que você tinha essas orientações, né, onde o suzerano se apresentava, se identificava, o compromisso que ele assumira com o povo, os benefícios conferidos ao povo. Então, tudo isso está contido nesses 10 mandamentos. Então, no prefácio dos 10 mandamentos, o Catecismo Maior diz assim: o prefácio dos 10 mandamentos está nas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nas quais Deus manifesta a sua soberania como Senhor, o eterno, imutável e onipotente Deus, aquele que existe de si e em si mesmo, e que traz à existência todas as suas palavras e obras, aquele que é o Deus do pacto, tanto como
o antigo Israel, quanto com todo o seu povo. E que assim como livrou Israel da servidão do Egito, ele também nos liberta do nosso cativeiro espiritual. E que, portanto, somente a ele devemos receber como nosso único Deus para guardarmos todos os seus mandamentos. Então, o prefácio, ele está apresentando Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Ele fala daquilo que Deus fez por esse povo e aquilo que Deus espera do seu povo. Então, Deus se apresenta como esse Deus. Ele está lembrando o povo, olha o que eu fiz por vocês. Olha como que eu agi na vida de vocês. Ele está trazendo a recordação daquele povo, um período muito difícil, no qual eles haviam se deparado com ele, sendo escravos no Egito por tantos anos. E Deus está dizendo, olha, vocês não saíram do Egito porque vocês eram bons, vocês não saíram do Egito porque o faraó era um rei fraco, vocês não saíram do Egito porque vocês eram fortes, vocês não saíram do Egito porque vocês se rebelaram, vocês se levantaram contra a autoridade de faraó, então vocês saíram de lá com recursos próprios, vocês saíram porque eu agi, vocês saíram porque houve uma intervenção de um Deus glorioso. Isso aponta para Cristo. Isso aponta para a condição espiritual de todo ser humano diante de Deus. A Bíblia diz que o homem ele é escravo do pecado. E a Bíblia diz que quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, eles passaram a ser portadores de uma natureza pecaminosa sobre a qual se tornou o Senhor de suas vidas. Então, todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. E a Bíblia diz que o homem não pode, de si mesmo, ser liberto dessa condição. Ele precisa de alguém mais poderoso do que ele. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Por isso que nós precisamos de um Redentor. Então, Deus está se apresentando a esse povo assim. João Calvino, ele disse que essa contemplação da lei moral de Deus nos impele à sua adoração, aprendendo a genuína humildade e reconhecimento da nossa insuficiência, falta de justiça própria. Então, quando a gente olha para a lei de Deus, nós temos que ter consciência do caráter santo e justo de Deus, desse padrão moral tão profundo, tão elevado, e, ao mesmo tempo, isso nos convida à humildade e a reconhecer a nossa insuficiência. E, ao fazer isso, qual é o resultado natural? Buscarmos auxílio, buscarmos ajuda. Quando você está diante de um grande problema, quando você está lidando com uma grande dificuldade, com algo que é maior do que você, mais forte do que você, qual que é o resultado natural? Não é pedir ajuda, não é? Então, a lei tem essa finalidade. Ela tem a capacidade de realmente mostrar que nós não podemos, que nós não temos condições. Ainda citando João Calvino, ele disse assim: agora se torna fácil entender o que se deve aprender da lei, isto é, que Deus, uma vez que é o nosso Criador, ele tem por direito, presta atenção, por direito em relação a nós, o lugar de Pai e Senhor. E por esta razão, de nos receber, e por essa razão, de nós, deve receber glória, reverência, amor e temor. Quando Deus se apresenta dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, qual que seria o resultado natural disso? Diante de tudo que Deus fez por nós, diante da ação de Deus na nossa vida, diante da intervenção de Deus em nossas vidas, qual que é a consequência natural por aquilo que ele fez, diante da ação dele, do poder dele, da glória dele, da majestade dele, diante de algo tão grandioso e glorioso que ele fez em nossas vidas, veio ao nosso socorro, agiu, qual deveria ser o resultado natural? Não seria adoração? Não é? Então, quando Deus se apresenta, trazendo à memória o que ele fez, o que ele está suscitando ao povo? O que ele está indicando para o povo? Olha quem eu sou, olha o que eu fiz. E agora, como vocês reagem? É por isso, irmãos, que às vezes, quando nós falamos do nosso culto a Deus, nós estamos falando desse entendimento, nós estamos falando dessa compreensão, nós estamos falando do que Deus fez por nós. E em resposta ao que ele fez por nós, porque o culto é isso, o culto ele é uma resposta que nós damos a Deus diante daquilo que ele fez por nós.
né? Ou seja, estando totalmente conscientes do nosso dever a Deus e da nossa incapacidade para cumprir o que Ele requer, outra opção não nos resta, senão de recorrermos exclusivamente à misericórdia divina. Ser propício a mim, Senhor pecador, é a oração de quem entendeu quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele espera de nós. É a gente chegar totalmente humilde, não é? Desprovido de qualquer justiça, não como aquele jovem rico que chegou, o que eu tenho que fazer de bom para herdar a vida eterna? Não, é chegar e dizendo, Senhor, eu não posso, eu não consigo, tem misericórdia de mim, Senhor. Por isso que a bem-aventurança do Sermão da Montanha começa dizendo assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os humildes de espírito? Uma outra tradução pode dizer, bem-aventurados são os pobres de espírito. São aqueles que olham para o seu próprio coração e têm consciência da sua falência espiritual. Tem consciência de que o saldo, espiritualmente falando, nunca está positivo. Eles estão com saldo negativo, estão com saldo devedor. Eles não têm condições de fazer totalmente aquilo que é bom diante de Deus. Por isso que Jesus diz, quem tem essa consciência busca recurso. Quem tem essa consciência vá na fonte para obter, que é Deus, não é? Então, a gente entra aí no primeiro mandamento, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, veja, aqui a gente aprende sobre a autoridade divina. Eu sou o Senhor teu Deus. A autoridade de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus. Um Deus que é proprietário, que é dono, que é senhor, que é soberano. Segundo, a obediência divina. Quando ele se apresenta falando a respeito do que ele é e do que ele fez, ele diz, não terás outros deuses diante de mim. Ele está estabelecendo condições dessa relação. Há coisas que devemos fazer, há coisas que nós somos proibidos de fazer porque ele ofende. Então, nessa relação de um suzerano, de um soberano, e os suzeranos, que somos nós, então, ele se apresenta como ele é e ele faz exigências. Ele faz exigências. Então, a ele a nossa obediência. Mas ele também se apresenta como sendo um Deus misericordioso, porque ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, e o que é que ele fez? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, é um Deus que age e age com bondade, é um Deus benevolente, é um Deus misericordioso, é um Deus dadivoso, é um Deus gracioso. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, é um suzerano que beneficia o povo, é um suzerano que abençoa, é um suzerano abençoador, não é? E isso tem que proporcionar àqueles que são alvos, que são os beneficiários, como que eles têm que reagir? Ah, não fez mais do que obrigação? Não. Eles agem com humildade e agem com adoração. É por isso, queridos, que na base da nossa espiritualidade tem que existir este fundamento que Cristo fez por mim. Qual é a obra de Cristo? Porque nós poderíamos dizer assim, que Cristo se apresenta para nós dizendo, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus que te libertei do domínio do pecado, da culpa do pecado, da corrupção do pecado, da condenação do pecado. Eu fiz isso lá na cruz. Eu assumi a sua dívida, eu assumi a sua culpa, eu assumi a sua condenação. Eu a levei sobre o madeiro. Eu sou o Senhor teu Deus. E em resposta àquilo que Cristo fez por nós, o que nós fazemos? Nós o adoramos, nós o servimos. Não fazemos exigências, expressamos a nossa gratidão. Por isso que nós precisamos equilibrar as coisas, né? Entre aquilo que pedimos, ele continua sendo dadivoso, ele continua sendo um Deus benevolente, mas ele precisa ouvir dos nossos lábios gratidão, expressão de louvor, né? A libertação deve ser seguida de adoração ao nosso Deus. Então, a gente precisa internalizar essas coisas, né? Então, esse primeiro mandamento nos fala dessa preeminência divina, dessa autoridade divina,
E ela também, ao mesmo tempo, diz que nós não devemos transferir para outros aquilo que é exclusivo a Deus, aquilo que é de exclusividade de Deus. Porque assim como a igreja é propriedade exclusiva de Deus, não é que Deus seja propriedade exclusiva da igreja, não. Mas é porque ele é o Deus exclusivo da igreja. A igreja é propriedade exclusiva de Deus e Deus é exclusivo da igreja. Ela não adora outro Deus. Ela não serve outro Deus. Ela não confia em mais ninguém. E a gente vai falar sobre isso também, né? Calvino disse que essa expressão, João Calvino é um reformador do século XVI, foi um grande estudioso, um grande pregador da palavra de Deus, um homem muito humilde, um servo de Deus, e ele diz que esse começo nos convida à adoração, confiança, à invocação e ações de graças. Quando nós lemos nesses primeiros 3 versos do Decálogo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo que nós devemos adorá-lo, ele está dizendo que nós devemos confiar em Deus, ele está dizendo que nós devemos invocar o Senhor no dia da aflição, e está também nos convidando a ações de graças. Então, veja, o aspecto mais importante de nossa fé não é quão intensamente nós cremos, mas em que cremos. Então, esse primeiro mandamento vai falar sobre isso. A questão não é ter uma crença, pois a Bíblia diz que nós podemos ter fé na pessoa errada. A adoração, ela pode ser sincera, mas há um Deus errado, né? Podemos ser sinceros, ainda assim errados. Por isso que essa questão, não, o que vale é o coração. Não, porque o coração é enganoso. E o alvo da nossa adoração pode ser equivocado, pode estar errado, tá certo? Então, o que Deus estava ensinando é que ele não estava interessado em ser reconhecido como uma deidade forte e poderosa. Não é isso que Deus está dizendo. Reconheçam que eu sou poderoso, reconheça que eu tenho poder, reconheça que eu sou grande. Não, a ideia não é essa. Não era isso que Deus estava ensinando, não é? Pois isso seria algo normal no mundo antigo, pois havia muitas divindades, não é? Então, o que era desafiador e controverso, que diferenciou o povo de Israel de todos os demais povos que existia, era que Deus exigia que somente ele fosse adorado como o único Deus, com exclusão de todos os outros. O problema nunca foi a divindade de Deus, mas a singularidade de Deus. O problema do homem não é você falar sobre Deus, não, porque Deus é uma coisa tão comum, é quase que genérico. Mas a grande questão é você falar da singularidade de Deus, que só existe um Deus, nenhum outro. Esse é o grande problema do homem. Aí você mexe na ferida. Não se trata de enoteísmo. O que é o enoteísmo? É a crença de que há vários deuses, mas você deve dar ao seu Deus a primazia. Então, há vários deuses, então você dá o primeiro lugar. Não é isso que o texto está dizendo, não é? O que temos aqui é um monoteísmo. E nisso, Israel foi diferente de todos os povos. O monoteísmo, ele ensina que nenhum outro deveria ser adorado, porque na realidade não existe nenhum outro Deus. É essa a ideia do monoteísmo. Não é porque ele está dizendo que nós devemos adorar somente a Deus. É mais amplo, ele está dizendo que devemos adorar somente a Deus porque não existe nenhum outro Deus. Isso é monoteísmo. Não é que você diga assim, não, mas eu creio em Deus, o Yahvé, mas existem outros. Não. O monoteísmo diz que somente Deus deve ser adorado porque não existe nenhum outro Deus para ser adorado. Só existe um único Deus que criou todas as coisas, o céu e a terra. Tá certo? Há um Deus que criou tudo e todos. Então, o monoteísmo não é o primeiro mandamento da Bíblia.
É o primeiro pensamento. Somente a Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento, ele é o fundamento para todos os outros. Ele é a base. Deus salvou, Deus resgatou, Deus libertou e Deus estava lembrando ao povo o que ele havia feito por eles. Queridos, nós precisamos constantemente pensar nisso. Veja bem, nós temos na igreja dois sacramentos preciosos, os únicos, batismo e a ceia. A ceia, ela é um convite para a gente ser relembrado que Deus libertou, que Deus salvou, que Deus resgatou. A Santa Ceia é este convite. Lembre-se, olha o que Cristo fez. Cristo salvou, Cristo libertou, Cristo resgatou. Não é? Então nós precisamos trazer sempre à memória essas coisas. E a Santa Ceia está constantemente nos convidando a pensar a respeito disso. Né? Então, poderíamos dizer aqui, quais seriam os nossos ídolos? Se Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Quais são os nossos ídolos? Quais seriam eles? Por exemplo, Michael Horton, no seu livro A Lei da Perfeita Liberdade, ele diz, a fé na fé pode ser um ídolo. Porque as pessoas dizem, o importante é acreditar. Né? Há poder na fé. O objeto da fé não importa. A fé é o que realmente conta. Eu já ouvi gente dizer assim, você pode tomar um copo com água, mas se você tomar com fé, não. Fé na experiência. Para muitas pessoas, é a experiência que conta. A experiência é a norma, é a regra. Ao invés de irmos às Escrituras para ouvirmos o que devemos experimentar, vemos a experiência como normativa e vamos às Escrituras para justificar o que concluímos. E constantemente as pessoas estão sendo seduzidas, levadas por essa questão. Quer ver um outro ídolo? Fé no amor. A teologia sentimental do século XX é a fé no amor. Essa teologia criou um Deus, o Deus do amor. A fé no amor. Essa teologia sentimental do século XX e século XXI. Criamos um Deus diferente aí. Não é? Outra coisa, fé em si mesmo. Essa força que há em você. Creia em si mesmo. Essas religiões orientais que visam fazer com que você explore potencialidades do seu eu. Você tem a força, você tem o poder, você tem recursos. Né? Então as pessoas, elas te induzem, te ensinam como que você pode explorar as tuas potencialidades, os recursos que há em você. Tenha fé em si mesmo. Fé na felicidade. Esse existencialismo. Né? Eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz, eu devo ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, você merece. Quantas vezes as pessoas vêm nos abordar dizendo, você merece morar nesse apartamento, você merece ter esse carro, você merece isso, você merece aquilo. Essa fé na felicidade. Então nós somos o tempo todo bombardeados com essas coisas para colocarmos ídolos no nosso coração. O nosso coração é uma usina de ídolos. E Jesus falou que, por exemplo, a avareza pode ser um ídolo. Ele falou que o dinheiro, né? A avareza é o dinheiro, o amor é o dinheiro. A Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas é o amor a ele. Não é? Então, idolatria é você concentrar a sua adoração a uma outra coisa que não seja unicamente a Deus. É aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida. Não é um objeto, não é uma imagem. Não, a idolatria é muito mais ampla, não é? Há muito mais coisas a se pensar a respeito da idolatria. Então, veja, queridos, quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, olha que interessante isso. Essa expressão diante de mim, ela serve para nos ensinar como que nossas atitudes são contempladas por Deus e podem muito bem lhe insultar ou agradar.
Ele é testemunha e observador daquilo que fazemos. Então, isso nos convida a pensar a respeito de uma doutrina muito preciosa das Escrituras, um Deus que é onisciente, que tem ciência de todas as coisas, que conhece tudo, que sabe de tudo, que vê tudo. Não terás outros deuses diante de mim, ou seja, aquilo que nós fazemos na terra é contemplado por Deus no céu, ele é o Deus onisciente, não é? Então, pode ser também a ideia de uma divindade que está em oposição a ele, ou seja, Deus não aceita nenhuma deidade material ou imaginada que rivaliza com ele. Ter um exclui o outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas, não dá para servir a dois senhores. Deus não compartilha o seu trono com nenhuma outra coisa. Tá certo? Então, nós precisamos atentar-nos para isso, para esses princípios, né? Eu gostei do que esse autor americano, Kevin DeYoung, ele faz uma ponte entre o Monte Sinai e o Monte da Transfiguração. Lá em Mateus 17:5, você pode ler na sua Bíblia. E ele diz que Deus desceu sobre o Monte Sinai dizendo, adore somente a mim. Milênios à frente, ele desceu sobre o Monte da Transfiguração, onde estava Jesus, e ele diz, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, né? Sendo assim, a Bíblia apresenta Cristo como sendo o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Ele é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão da natureza de Deus, está lá em Hebreus 1,3. Diante dele, todos se curvarão em adoração. Filipenses 2, 10 e 11, né? E todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Então, a Bíblia está dizendo para mim e para você, olhe para o seu Salvador. Pense no que ele fez por você. Ele salvou, ele libertou, ele resgatou e ele diz, não terás outros deuses diante de mim. A sua adoração, a sua devoção, a nossa devoção tem que ser direcionada unicamente, exclusivamente ao único Deus existente, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E não há outro. Não existe outro. Qualquer outro é imaginação humana, invenção humana. Tá certo? E eu termino aqui com 4 aplicações que eu extraí do livro do Kevin DeYoung sobre os 10 mandamentos, que ele diz assim, a quem você louva? Adoração. Talvez você elogie seus filhos, sua esposa, seus amigos, mas quem recebe o seu mais alto louvor? A adoração, será que ela está em baixa? Se ela está em baixa, por quê? Será que a igreja de Deus está perdendo o encantamento pelos feitos de Deus? Será que nós, irmãos, não estamos desvanecendo ou permitindo que se desvaneça da nossa mente aquilo que Deus em Cristo fez por nós? Ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos libertou. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Será que a igreja está esquecendo os feitos de Deus por ela? Será que a igreja está perdendo a dimensão da obra do seu Salvador? Será que a igreja não está se distraindo com tantas outras coisas? Porque o culto, ele é uma resposta que nós damos a Deus por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. A quem você louva? Segundo, com quem você conta? Confiança. Evidentemente, Deus utiliza meios para nos ajudar, tais como médicos, seguradoras, medicamentos prescritos. No entanto, quando você realmente está passando por alguma necessidade, em quem você sabe que pode confiar? Então, esse decálogo nos convida a confiar em Deus, a descansarmos nele, não é? E às vezes, irmãos, nós podemos ficar muito abalados, nós podemos ficar transtornados.
E então são coisas assim que nos acontecem, coisas às quais nós estamos submetidos, né? E me permita que compartilhar uma coisa triste hoje que aconteceu. Eu estava aqui prestes a começar aqui o estudo e a minha esposa entra aqui desesperada, chorando. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E ela chegando na estação de Osasco, o cara se aproxima do lado com uma faca e ali conduz por um caminho ali da estação, leva o celular e leva o dinheiro que estava no banco. E aí o coração da gente assim fica transtornado, sabe? Mas a nossa confiança está em quem? Né? Diante de coisas às quais nós estamos assim, as coisas às quais a gente é submetido, essas coisas tão terríveis que revelam uma sociedade decadente, uma sociedade que não consegue proporcionar segurança aos cidadãos. Então, nós confiamos em quem? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Então, mesmo que a gente tenha que lidar com essas coisas, nós não podemos nos abalar, nossa confiança está em Deus. Terceiro, por quem você chama? Invocação. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Onde você procura por respostas? Para quem você se dirige a fim de encontrar propósito e alegria? É para a comida, o trabalho, a televisão, o celular ou Deus, Criador do universo? Quantas pessoas elas estão tratando a superfície dos seus problemas, né? Quando elas lidam com ansiedade, por exemplo, quando elas lidam com perdas materiais e tal, nós invocamos a quem? Nós recorremos a quem? Nós descarregamos essa ansiedade em quê? No trabalho, na comida, nos jogos, na diversão, no lazer, ou invocamos o Deus do universo e nele nós nos quedamos? Termino dizendo, a quem você agradece? A quem você agradece? De onde vêm os bons dias? Quem fez as árvores, as estrelas? Quem fez todas as coisas? Quem criou todas as coisas? Não é o Senhor, irmãos, não é Deus. Então, por que não agradecer? Por que não lhe render glórias? Por que não lhe render louvores? A quem agradecemos? Então Deus espera que o seu povo seja um povo que confie nele, Deus espera que o seu povo seja um povo agradecido, Deus espera que o seu povo seja um povo que o invoque, Deus espera que o seu povo seja um povo que o adore em espírito e em verdade. E que ele tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos livre desses ídolos que nós, às vezes, permitimos entrar no nosso coração, de coisas que acabam se tornando muito mais importantes do que Deus. E que ele nos abençoe, que ele nos guarde, que ele nos livre. Eu quero orar terminando aqui.